Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Investir Melhor. E a principal forma de você ganhar mais dinheiro na bolsa é saber encontrar barganhas. Encontrar barganha, Ferreira? Como assim? Encontrar barganha significa encontrar bons ativos com desconto. E repare que eu disse bons ativos, porque se você comprar ações de uma empresa ruim, os maus resultados que ela tiver vão refletir na sua carteira. Então você precisa saber encontrar as boas empresas baratas. E geralmente o que elas têm em comum é a impopularidade. Segundo Howard Marks, em seu livro O Mais Importante para o Investidor, há 7 tipos de ações e setores que você deve observar para encontrar barganhas. E o primeiro deles são aqueles pouco compreendidos ou pouco conhecidos pela massa ou analistas. Porque para pensar. O setor de tecnologia é pouco explorado? Não sei. Não, a maioria dos investidores estão olhando para eles o tempo todo, porque historicamente trazem bons resultados e é natural que haja mais gente cobrindo essas empresas. Todo dia tem gente calculando quanto vale o Google, a Apple, a Tesla. Agora, será que dão a mesma atenção para o setor de piercings? Piercings? Piercings. Aqui no Brasil isso não é comum, porque não tem empresa de piercing listada na nossa bolsa. Mas nos Estados Unidos tem, e hoje acessar essas empresas é fácil, vai. Tá bom, vai, me convenceu. O segundo tipo de ação ou setor que você deve procurar na bolsa são aqueles Não consegue, né? Fundamentalmente questionáveis à primeira vista. Por exemplo, o setor de varejo sempre foi considerado um problema, porque as margens de lucro são sempre muito apertadas e quando aparece alguma crise econômica, a empresa é abalada, principalmente porque as pessoas estão consumindo menos. A Magazine Luiza, Magalu, era uma dessas empresas. No início, ninguém dava bola para ela, mas quem investiu quando a ação valia menos de R$1, viu seu patrimônio explodir quando ela virou uma queridinha da bolsa. Hoje, a empresa acumula uma queda de quase 80% desde o seu topo máximo. E, apesar disso sim ser justificado pela piora nos resultados da empresa e também pelo contexto econômico que estamos vivendo, não será que estamos num momento interessante para comprar a Magazine Luiza de novo? Talvez estejamos diante de uma empresa pouco compreendida em um setor fundamentalmente questionável à primeira vista. Mas isso daqui é só uma reflexão e não uma recomendação, tá, gente? É claro. Outro exemplo são as estatais. Eu não gosto muito de investir em estatal porque o governo está constantemente interferindo nelas e isso me traz um grau de imprevisibilidade muito grande sobre o ativo. Porém, no momento em que eu estou gravando este vídeo, eu devo admitir que o Banco do Brasil está mais barato do que os concorrentes. Por exemplo, enquanto o PL dele está mais ou menos em 5, o PL dos outros bancos está em 70. Ou seja, se o Banco do Brasil permanecer com os resultados de hoje sem crescer, o investimento retornaria em 5 anos, enquanto que nos outros retornaria em 70 anos. Caracas. Isso significa que você deve investir no Banco do Brasil? Não necessariamente. Existem muitos outros indicadores a se levar em consideração. Inclusive o contexto atual, viu? Eu tô gravando esse vídeo aqui às vésperas de uma eleição com Lula e Bolsonaro à frente das pesquisas e nós não sabemos o que os futuros governos podem fazer com o banco daqui 2, 4, 10, 30 anos. Por isso, leve outros indicadores além do PL, que é o preço sobre o lucro, para tomar a sua decisão. Tá bom. No vídeo de hoje eu vou te mostrar mais 5 lugares onde procurar barganhas para ganhar muito dinheiro na bolsa, só que antes de continuarmos, se inscreva no canal e dê aquele peteleco no sininho, porque toda segunda, quarta e sexta trazemos dicas excelentes para você economizar, investir e ganhar mais dinheiro. Agora sim, vamos lá!
Bom, turma, vocês também podem encontrar barganhas através de empresas ou setores que são controversos, impróprios ou assustadores. Por exemplo, ninguém gostaria de investir em uma empresa de velórios porque ela depende que mais pessoas morram para que ela lucre, né? Porém, se o público-alvo dela estiver em locais com alta taxa de óbitos, como hospitais, a probabilidade é ela lucrar mais e você, como investidor, ganharia dinheiro com isso também. Claro, é macabro, mas aqui nós estamos falando de dinheiro e do que um dos maiores investidores do mundo, o Howard Marks, entende como lugares onde procurar investimentos que estão fora do radar da maioria. O quarto tipo de ação ou setor são aqueles considerados inadequados para carteiras responsáveis. Por exemplo, muitos acham imoral investir no setor de cannabis, mas lá nos Estados Unidos muitas pessoas compram ações de empresas que vendem maconha ou estão no setor da maconha medicinal. Afinal, se existe uma tendência de liberação disso pelo mundo, será que não vale a pena se expor ao setor para ganhar dinheiro? Aqui no Brasil, a Câmara quer liberar jogos de azar. Como parece uma tendência também, pode ser um setor fora do radar da maioria que renda um bom dinheiro, né? Pode ser. Vamos ficar pobres, pobres! Partindo agora para o número 5, vamos falar das empresas que não são apreciadas ou adoradas. E aqui eu tenho um ótimo exemplo. Porque quando o Nubank anunciou que entraria para a bolsa, um monte de gente ficou super animada porque gostava da empresa. Só que outro investidor muito famoso, o Warren Buffett, tem uma frase que diz o seguinte: se você tem emoções a respeito dos investimentos, não vai se dar bem. Você pode ter tudo quanto é sentimento com relação às ações, mas as ações não terão nenhum sentimento com relação a você. E foi isso que aconteceu com geral. A turma separou uma grana para comprar ações do Nubank no IPO, que começou sendo cotado a R$10, só que depois a euforia do mercado foi passando, o contexto de fragilidade econômica do Brasil foi se sobrepondo à atratividade da empresa e ela caiu mais de 40% desde então. Ou seja, quando você está diante de uma empresa muito apreciada, popular e adorada, é preciso ter noção de que ela estará muito cara, porque o sentimento dos investidores por ela fará com que eles estejam mais dispostos a pagarem por aquele ativo. E não foi só gente inexperiente não, viu? O que mais tinha na época eram grandes investidores arranjando um motivo para se convencer de que era um bom negócio comprar o Nubank. Poxa, eu sei que o Nubank tá caro, mas a empresa é tão boa. Quer saber? Eu acho que a empresa é mais boa do que tá cara, então vou comprar aqui. Ou seja, mesmo pessoas que sabiam disso, né, desse princípio, deixaram o viés do sentimento falar mais alto quando na verdade deveriam ter seguido a estratégia de investimento do Howard Marks. Procurar investimentos impopulares, e quando digo impopulares pode ser apenas naquele momento, porque uma ação cara não vai continuar crescendo os seus números para sempre num ritmo tão acelerado. Uma hora ela vai apresentar um resultado abaixo das expectativas e o mercado vai penalizá-la, fazendo com que ela caia muito. Inclusive foi o que aconteceu com o Nubank. Eita! Indo agora para o número 6, aquelas que têm histórico ruim de resultados. E aqui é preciso tomar um cuidado em dobro, porque nessa de ficar olhando ações com resultados ruins, você pode facilmente se enganar e comprar um ativo ruim, o que não é a mesma coisa. Por isso, foque numa estratégia bem qualitativa e estude se a empresa tem uma boa governança que pode propiciar um turnaround interessante. Afinal, a ideia aqui é que você encontre ativos subprecificados, o que é muito comum em casos de empresas que só caem. Por exemplo, Espaço Laser é uma empresa de depilação a laser que vem caindo desde que começou seu IPO no início de 2021, porque ela sofreu demais com as consequências da pandemia e muitos dos seus pontos de venda estão em shoppings. Apesar de pouco mais de um ano ser um histórico pequeno, é natural que os investidores olhem para essa empresa caindo pra caramba e pensem: Pô, eu não vou comprar isso daqui. É um lixo essa empresa, vai continuar caindo. Da mesma forma que olham para uma ação que só sobe e pensam: pô, eu vou investir nessa empresa aqui, hein? Ela só sobe e vai continuar subindo, não é possível. Só que assim, o mundo, as pessoas, o planeta, a humanidade não funcionam assim, né? As coisas que aconteceram antes, elas não tendem a continuar se repetindo para sempre.
E o que eu vejo com a Espaço Laser é uma empresa que tem uma governança e um plano estratégico de expansão que me soam muito atrativos e por isso eu até mesmo comprei algumas ações dela recentemente. Só que, de novo, isso não é uma recomendação, tá? Oh, sim, claro. E por fim, número 7, aqueles setores ou ações que recentemente tenham sido objeto de desinvestimento e não de acumulação. E aqui eu trago outro exemplo prático. Eu sempre quis encontrar uma brecha de mercado para comprar ações de Meta, o antigo Facebook. Só que eu sempre achei a empresa muito cara. Porém, certo dia, a rede social Facebook apresentou uma queda no número de usuários ativos e as ações da empresa inteira caíram 40%. Como o que me atraía na empresa deixou de ser o Facebook há muito tempo e passou a ser o Instagram, o WhatsApp e a ideia do Mark Zuckerberg de investir no metaverso, para mim, essa queda foi uma abertura muito boa para ingressar na empresa. Então, sempre que uma empresa tiver uma queda brusca demais, avalie se o motivo que fez a empresa cair tanto assim foi uma perda de fundamentos. Se ela continuar sendo uma boa empresa para você, cara, aproveita. Certamente que sim. Mas enfim, tá aí o resumo do que o Howard Marks aconselha você olhar em ações ou setores para pagar mais barato por elas e surfar na posterior valorização. Se você quiser, pode tirar print. Ah, foi mal, não deu tempo de tirar o print? Vini, coloca na tela aí de novo. Não tem colher de chá aqui, não! Se este vídeo aqui agregou valor ou informação a você de alguma forma, compartilhe com a primeira pessoa que veio à sua cabeça no WhatsApp, ou então pega o link, manda lá num grupo da família ou de alguém que você quer ver ganhar mais dinheiro junto com você. Aqui no canal tem muito conteúdo bacana, então aproveita que você já está aqui, faça uma maratona, tenho certeza que você vai gostar demais. E eu te vejo na próxima. Meu nome é Felipe Ferreira. Tchau, tchau.